Meus amigos, é, passadas 24 horas do encerramento do processo eleitoral, eu gostaria de registrar o sentimento que me envolve nesse momento. É uma mistura um sentimento de alegria, de tranquilidade, de alívio, de esperança, que convive com um outro sentimento de apreensão. De alívio, de esperança, porque acabamos de assistir o recado da nação brasileira a todo esse mundo político de que ela tem consciência dos seus valores, das suas referências e que percebe a tentativa de descaminho e não aceita. Assistimos manifestações tocantes, emocionantes, de afirmação dos valores que a nossa sociedade, a nossa nação consolidou, cristalizou, sedimentou ao longo de toda a formação da nossa nacionalidade. A formação de uma nacionalidade é um processo contínuo, permanente, e que vai se consolidando ao longo do tempo em função das experiências que essa nacionalidade enfrenta e vivencia, experimenta. E o Brasil estava passando por um processo de deterioração desses valores, dessas referências, que aliás é absolutamente consentâneo com o projeto da esquerda no mundo, em particular no Brasil. Desde sempre, particularmente depois de Gramsci, esse processo passa pela deterioração permanente do esforço de desconstrução dos valores que a sociedade vai construindo ao longo do tempo. Porque é dessa desconstrução, dessa redefinição de valores que se mostra na visão da esquerda tentar implantar, impor novas verdades, novas referências. Eu preciso derrubar o que existe para reconstruir depois alguma coisa nova. E esse processo deletério, né, absolutamente ignóbil, ele vinha sendo conduzido e até há que se reconhecer com alguma competência pela esquerda no Brasil nesses últimos 30, 40 anos. Um processo de infiltração, né, na universidade, nas escolas desde o começo do processo educativo, na mídia, nas instituições de uma maneira geral, de forma que se pudesse criar circunstâncias para que progressivamente se fosse vendendo para a sociedade novas referências, novas verdades, novos valores. E na busca do que Gramsci chama do senso comum, né? Na medida em que houvesse uma tendência, em função do que ficou batizada no Brasil do politicamente correto, que se fizesse a maioria esmagadora da população, diante de um determinado estímulo, ter a tendência de uma previsível reação, se teria a capacidade de manipular essa coletividade. E isso, para aqueles segmentos da população que tinham um pouquinho mais de conhecimento, discernimento, informação, estava se tornando extremamente angustiante. Então essa sensação de alívio e de esperança, ela se alicerça nessa manifestação contundente da população de que não aceita esse caminho e que deseja uma retomada dos valores que se cristalizaram ao longo do tempo
como definidores, né, específicos da nação brasileira. Ouvi de uma pessoa que disse, não, olha, mas 45% da população não aderiu a esse esforço. E é preciso que a gente compreenda que não foi isso que aconteceu. Primeiro porque foram 45% dos votantes. E tendo em vista a quantidade de abstenções, esses 45%, eles, na verdade, devem representar alguma coisa que não chega a 30%. Né? Mais de 20% da população não compareceu ao processo, né? Não participou do processo. Então, de pronto, esses 45% de votação representa um percentual daqueles que participaram do processo. Além disso, é preciso que a gente compreenda que não se pode deixar de compreender, de entender que uma parcela desses que se encontram nos 45% dos votantes que não aderiram a esse clamor da população pela mudança, é constituído de pessoas que talvez represente o segmento mais conservador da sociedade. Né? Eu sou descendente de nordestinos, a minha família, tanto Almeida como Seixas, representam famílias importantes na Paraíba, e essa população ela é extremamente conservadora, extremamente religiosa, e os valores dela, esse nicho da população, mantém valores talvez até mais arraigados, mais consolidados do que alguns outros segmentos da população em outras áreas do país. Ocorre que esse universo de pessoas foi induzido, foi compelido por uma série de circunstâncias que daria uma tese de doutorado, a enxergar na proposta da esquerda um caminho que foi vendido como sendo aquele que estaria mais alinhado com esses valores, essa religiosidade. Mas, naturalmente, que são pessoas que têm valores, vínculos tão sólidos com o que se deseja para o Brasil, talvez até mais do que outros, como eu disse, mais outros segmentos de outras regiões do país. Apenas foram manipulados por um discurso pouco ético, né, e que tentou, de alguma forma, se valer da realidade sofrida daquela população para induzi-los a visualizar o discurso da esquerda como aquele que representaria esses valores, esse sentimento de brasilidade, né? E agora, nesse alívio, não posso deixar de registrar assim a minha satisfação de ver expurgado do cenário político caciques que se perpetuavam nesse ambiente político e que representavam o que eu tenho postado nas últimas minhas manifestações como sendo o mais absoluto desrespeito ao cidadão, né? Esses indivíduos, por várias e várias legislaturas, eles demonstravam com seu comportamento um absoluto desrespeito pelo cidadão, né? Parecia que eles estavam dizendo, olha, vocês são tão bobos, tão idiotas, tão incapazes de analisar as circunstâncias que envolvem o ambiente político, que eu posso fazer o que eu quiser, que no final eu me perpetuo aqui, vou ser reeleito,
E o povo disse, não, companheiro, nós não somos tão idiotas como você pensa. Né? Nós somos pensantes, somos capazes de analisar o ambiente político e de dizer o que queremos efetivamente. Então, esse expurgo talvez seja o aspecto mais importante do momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Realmente foi uma limpeza, né? Foi uma erradicação de figuras. É difícil até qualificar, né? Preciso ter uma certa prudência para não desqualificar minhas reflexões aqui. Pessoas absolutamente desprezíveis pelo comportamento que vinham mantendo, que envolvia falta de ética, desonestidade, desrespeito à população, desrespeito aos cargos. Né? Eu insisto sempre, são funcionários, são empregados, maus profissionais, maus empregados que estavam usufruindo de benesses, de vantagens, de benefícios para os quais não justificavam com seu comportamento. Então esse aspecto é muito importante. E isso tudo compõe um quadro de grande alívio e de fundada esperança. Mas junto com esse sentimento também tem um sentimento de apreensão que eu preciso registrar. Porque esse contingente de políticos que foram derrotados de forma contundente agora são raivosos, são indivíduos que não admitem, enxergam que as suas verdades são as únicas a serem consideradas e não admitem o contraponto. Quer dizer, não compreendem que o processo democrático envolve alternância de poder, que o processo democrático envolve necessariamente a definição de grupos políticos com visões diferentes, não necessariamente antagônicas, mas diferentes. Mas esse grupo ele não aceita isso. Ou a minha verdade é a única que existe e quem não pensar como eu está errado e precisa ser alijado, precisa ser enfrentado com unhas e dentes, porque só o que eu penso é que está correto. E a própria manifestação do candidato derrotado, ao final do processo, mostra isso. Uma profunda deselegância em não cumprimentar o vencedor, mostrando o inconformismo com o resultado e sinalizando que esse grupo derrotado representa um segmento da população que vai continuar a ser defendido, entre aspas, né? Na verdade, eles querem se autoproteger, mas vai ser defendido com ações concretas de questionamento. E como a gente já conhece, né, isso não é um processo de hoje, é um processo antigo e que se consolidou, se agudizou nesses últimos 13 anos, 14 anos, é fácil prever manifestações violentas, quebra-quebra. O próprio candidato do Boulos, ele já sinalizou que a luta recomeça agora, já convocando os seus adeptos para manifestações nessa semana. E a gente pode imaginar que a estratégia dessa gente é de criar confusão suficiente para que haja uma reação necessária, correta, do poder constituído, desde já, para poder justificar um discurso. Está vendo? Nós não falamos, olha o ódio, olha a ditadura se reimplantando, olha a violência sendo praticada.
Quer dizer, para alimentar esse discurso, com certeza vão ser instigados segmentos da população para provocar fatos concretos que levem a uma exacerbação do ambiente político. E isso eu tenho dentro da minha família pessoas que postam nas redes sociais manifestações que me chocam pela forma como são feitas, mostrando indignação, inconformismo, e isso acaba sendo estimulado por essas lideranças, de maneira que há uma preocupação muito grande da minha parte de que as pessoas que vão assumir os destinos da nação tenham a serenidade, o equilíbrio de conseguir, sem demonstrações de fraqueza, reprimir, conduzir o processo político sem permitir que essas provocações, que certamente vão acontecer, aconteçam. O novo governo tem desafios extremamente sérios e precisará conduzir um processo político que promova as mudanças que são fundamentais para tirar o país desse atoleiro em que ele foi jogado. E não se tem a inocência de pensar que esse processo de reconstrução da dignidade da nação, de reconstrução da saúde financeira da nação, que isso vai se dar de uma forma tranquila, não. Vai haver muita confusão, tanto no Congresso, com manifestações bastante desorganizadas em termos de respeito aos protocolos da instituição, como também na sociedade como um todo, com quebra-quebra, com black blocs e todas essas coisas que são muito típicas da esquerda. Então vai ser necessário muita paciência, muito bom senso, sem que haja perda de energia e sem que se dê oportunidade para justificar esse discurso ridículo da esquerda de manifestações preconceituosas, né? A esquerda, não posso deixar de fazer essa colocação, a esquerda prega que é preciso se viver numa sociedade plural, sem preconceitos de qualquer espécie, né? Preconceitos de origem, né? Sulista contra nordestino, preconceitos de gênero, preconceito de opção sexual, preconceito de raça, cor. Mas o interessante é que ela prega de forma desavergonhada o preconceito contra militares. Você não pode, se branco, não pode ter preconceito contra alguém de cor, o branco e o negro, o hétero e o homossexual, o homem e a mulher, o pai e o filho, o nordestino e o sulista, mas todos somos contra os militares. Se há algum vínculo com um militar, seja ele direto ou indireto, pode ter certeza que a iniciativa merece ser refutada e atacada, e isso mostra uma incoerência terrível. Quer dizer, o fato do vencedor ter vínculos passados com a área militar já sugere que vai haver uma nova ditadura, que vai haver um fechamento do ambiente, um clausuramento do ambiente, de maneira que as liberdades sejam enfrentadas e sejam restringidas. Quer dizer, então é um processo de absoluta incoerência, né? Se não posso ter preconceito com qualquer segmento da sociedade, por que essa
quase que perseguição a tudo que tenha vínculo com a classe militar, o que, na verdade, é absolutamente incompreensível numa sociedade que tem demonstrado claramente o seu respeito pelas Forças Armadas, a consciência de que o homem militar ele é responsável, é patriota, é sério, não comete desonestidades, em hipótese alguma ele se aproxima da corrupção. Mas, infelizmente, essas verdades, entre aspas, elas foram sendo introjectadas numa parcela da população e servem de instrumento para fomento da divisão. Né? A esquerda faz questão de construir divisão, porque eu preciso dividir para poder reconstruir novas verdades. Então, jogando uma parte da população contra o restante, eu consigo criar um espaço mais adequado à implantação de novas verdades. Então, fica aqui o registro nessas 24 horas posteriores ao final do processo eleitoral, desses dois sentimentos, de alegria, alívio, esperança e de apreensão com os próximos tempos. Eu, às vezes, terminei as minhas manifestações com o que poderia ser visto como um bordão em que eu colocava "Pobre Brasil". E hoje eu termino com uma visão otimista, dizendo "Viva o Brasil".